1886. O escritor escocês Robert Louis Stevenson aterroriza o mundo com o livro O Médico e o Monstro, que virou este filme 34 anos depois. O filme narra a história de um médico que se transformava num monstro. Today I want to talk to you of a greater marvel, the soul of man. My analysis of this soul, the human psyche, leads me to believe that man is not truly one, but truly two. Na década de 80, o cirurgião plástico Osmani Ramos torna realidade o simbolismo do romance. Ele provoca um escândalo na sociedade brasileira ao ser acusado de contrabando, assalto, sequestro e assassinato. No julgamento de hoje, Osmani Ramos foi acusado de matar com 4 tiros nas costas. Para serrar a grade, Osmani usou uma pequena serra de mais ou menos 10, 12 centímetros. A penitenciária de São Paulo faz uma supercela para Osmani Ramos. Chocou não só a mim, como a todos nós, né? Todos nós ligados a ele e todos nós ligados à nossa profissão médica mesmo, não entendíamos. Osmani foi condenado a 47 anos de prisão. Atualmente, ele cumpre pena no presídio de Araraquara, interior de São Paulo. O médico, hoje com 58 anos, falou com linha direta à justiça e revelou fatos inéditos da sua vida. O meu caso foi um caso que ele tem muita semelhança com um romance policial ou um romance de aventuras, por exemplo. Eu acho que o meu caso poderia ter sido até escrito pelo Ian Fleming em relação àquelas histórias do James Bond. Boa noite. O que leva um cirurgião famoso a trocar o bisturi por uma arma e se transformar em um criminoso? Esta é a pergunta que o Linha Direta Justiça de hoje vai tentar responder. Você vai ver agora a história do médico Osmani Ramos, que no início dos anos 80 chocou a alta sociedade carioca. O caso Osmani Ramos dá continuidade à série jornalística sobre os grandes crimes que marcaram o país. A mente humana, ela é cheia de mistérios, nós nunca sabemos para onde ela vai. Eu nunca entendi o porquê. Osmani nasce em 1945 em Rubim, uma pequena cidade do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Nesta época, ele ainda é conhecido pelo nome de batismo, Osmani. Osmani cresceu numa família com um histórico de violência. O pai matou um homem, mas foi absolvido como legítima defesa. Mesmo com problemas familiares, Osmani sempre foi um aluno brilhante. Osmani foi uma pessoa que dedicou só o estudo. Então era uma inteligência, inclusive foi dos melhores alunos que teve na minha época. Muito bem, senhores. 1970, Rio de Janeiro. Jovem de 25 anos, consciência direito, com indicação para uma mamoplastia de mama direita reconstrutora. Aos 25 anos, Osmani se forma em medicina. Durante 3 anos, ele é aluno do famoso cirurgião plástico Ivo Pitangui. E eu me lembro muito bem do Osmani, porque eu me lembro muito daqueles que eram mais aplicados, bons alunos, inteligentes e agradáveis. O Osmani foi um excelente aluno. Osmani troca de nome e passa a se chamar Osmani. Com licença, me deixa abrir a porta, senhor. Obrigado, Osmani. Professor Pitangui, eu
estou desenvolvendo um novo método de sutura e gostaria que o senhor avaliasse meu trabalho. Você está indo muito bem, meu filho. Só que eu acho que você está indo com muita sede ao pote, não está não? Claro, mas o senhor sabe que eu tenho pressa. Dá para perceber. Eu não queria ser só mais um cirurgião. Tá bem. Você vai ter muito sucesso. Eu quero ser melhor. O médico brilhante. Osmani se torna chefe do serviço de recuperação de queimados do Hospital Central do Exército. Eu vim a conhecer o Osmani no Hospital Central do Exército, quando eu fui fazer um estágio lá. Ainda hoje, um colega ou outro que participava ainda comenta como aquele danado operava, né? Como ele operava bem, né? Lembra? Tinha umas manobras na cirurgia que ele fazia com a tesoura, sabe? Bonita maneira de introduzir a tesoura, uma espécie de um bailado que ele gostava de fazer. O estagiário Roberto passa a admirar o trabalho do Dr. Osmani, mas logo descobre uma nova faceta dele. E aí, vamos lá, Roberto? Vamos, quero dar uma olhada. Tchau. O cara é esse daí, ó. Uma máquina, né? É bonito, né? Ah, então vamos lá que eu faço questão de te dar uma carona. Com esse carro a gente não anda, a gente passeia. Tem que dar uma regulada, mas é uma máquina, você sabe. Dá pra ver, né? Brincava-se muito, inclusive, que para ser cirurgião plástico bom, tinha que ter um Summer branco, um Mercedes branco, como ele falava há pouco, né? Porque senão não ia conseguir. Tá pronto? Deve ser a gasolina, esse combustível nacional porcaria. É uma porcaria. Aí ele teve esse carro por uns 2, 3 dias só e resolveu desfazer o negócio. Comprou um Mustang velho. Aquele Mustang velho durou uma semana, enguiçou. Ele tinha um objetivo único, que era chegar em algum lugar em cima na sociedade, né? Ele não media esforços para isso. O sucesso e a fama. 1979. Aos 34 anos, Osmani é nomeado diretor do Hospital Nossa Senhora do Socorro. Pelos serviços prestados aos pacientes pobres, ele recebe o título de cidadão honorário do Rio de Janeiro. Neste mesmo ano, ele já tem o próprio consultório e começa a namorar a empresária socialite Beck Clabin. O jornalista Reinaldo Loy, que tinha uma famosa coluna social na época, conviveu com Osmani Ramos. Reinaldo morreu este mês, mas pouco antes de morrer, ele conversou com o Linha Direta Justiça sobre Osmani. O Osmani sempre foi um galã. Eu faço aquela linha assim. O tanto me faz feliz, o tanto Osmani, entendeu? Eu me lembro que à meia-noite ele oferecia taças de champanhe também, Clabin. Rio de Janeiro, Boate Regina. Quem chegou? Osmani chegou bem acompanhado hoje. Não, mas ela é infinitamente mais velha que ele. Pode ser, mas ali não falta. Vamos ver. Ele foi trazido a primeira vez para Beck Clabin, que evidentemente abriu, que é a dona do Diners Club, e que abriu todas as portas para ela. A vida social carioca, ela girava em torno dessas pessoas lindas, jovens, bem vestidas, elegantes, que faziam a vida noturna. Era essa a marca da sociedade, do glamour, no final da década de 70 no Rio de Janeiro. Garçom, traz mais uma garrafa de champanhe para mim. Não, desse jeito você vai inteirar a sua conta no banco. Dinheiro não é nada para quem se alimenta de paixão. Não tinha uma pessoa famosa que vinha no Rio sem passar pelo Regina. Metrô,
desde o rei Constantino da Grécia até o cardeal Mazurski, que era o número 2 depois do Papa, que também foi no regime. Então era muito eclético, passando por Jane Birkin, John Collins, Mastroianni. Ele fazia sucesso porque ele era um homem muito bonito, jovem e interessante e de boa conversa. Eu mesma vi isso, uma vez eu fiz uma festa para Marisa Berenson, na minha casa, e ela ficou literalmente encantada pelo Osmani Ramos. Eu achei ele muito cafona, por dizer a verdade. Eu achei super cafona. Se vestir com camisa de seda brilhosa, coisa super... Não achei nenhuma graça nele. Durante o ano de 1980, Osmani circula na alta sociedade carioca. Ele já tem 2 consultórios, 4 carros importados e um apartamento de frente para o mar em Copacabana. Nesta época ele teve uma conversa que marcou a sua vida. Aconselhado por uma cliente, Osmani faz uma consulta com uma vidente. Eu nunca fui de acreditar nessas histórias de vidente, mas eu não sei por que eu fui até lá. Você vai ser preso. Você não vai conseguir escapar dos próximos acontecimentos. A sua vida vai dar uma guinada muito grande. Você vai sofrer muito. Mas no fim de tudo, você vai dar a volta por cima. Quando ela acabou de falar isso pra mim, eu pensei que fosse brincadeira. Eu falei, poxa, tá me dando uma autossugestão. Bom, eu tenho que te pagar, né? Não quero, não precisa. Olha, meu filho, guarde esse dinheiro, que ele vai ser muito mais útil pra você para resolver problemas. Eu diria que talvez tivesse aí um certo dedo do destino. Eu não sei até que ponto existe exatamente destino para as pessoas. Mas se você examinar o meu caso com um pouco de atenção, você vai chegar à conclusão de que realmente só pode ter sido destino, porque não existia nada fora daquilo que era a rotina, que era o normal. Para a polícia, até aquele momento, o cirurgião plástico Osmani Ramos era um cidadão acima de qualquer suspeita. Mas a partir daí, em apenas 6 meses, ele chegou a ser indiciado em 23 inquéritos. Veja como tudo aconteceu. O médico e o monstro. Uma vez eu encontrei ele no Cervantes, no Rio, tarde da noite. Eu achei estranho porque ele estava com 3 carros que estavam mais ou menos mal encarados. E ele tentou se esconder de mim quando ele me vinha entrar no Cervantes. E foi a atitude dele, não foi as pessoas que ele estava que me chamou a atenção. Eu achei estranho dele. Ele não estava com nenhuma mulher, ele estava com 3 homens, tudo, querer se esconder de mim, não ser visto por mim. Eu achei essa atitude meio espantosa. A primeira notícia que eu fui ter do Osmani foi via jornal, né? Uma notícia que me deixou realmente impressionado. Porque eu conhecia ele dentro daquele nível de trabalho, sempre achei ele muito doidão, mas incapaz do que na época começou a se falar dele, né? A primeira notícia que ligava Osmani com o crime foi publicada no início de 1980. Um rapaz foi preso ao tentar sair do Brasil para o Paraguai com um carro roubado. Segundo ele, o carro teria pertencido a Osmani. Nada ficou provado e o médico continuou atendendo normalmente e frequentando a alta sociedade carioca. Junho de 81. Osmani tem 36 anos quando começa a namorar outra mulher, a jornalista Marisa Raja Gabalho. A Marisa era uma mulher muito autêntica. Era uma mulher que ela aceitava as fraquezas humanas. Marisa, que morreu este ano, escreveu um livro sobre o namoro com Osmani intitulado Meu Amor Bandido.
Ela contou que a primeira coisa que chamou a atenção dela foi o fato de Osmani ter 4 carros importados, todos 0 quilômetro. Posso te fazer uma pergunta indiscreta? Se você quiser. Como é que você consegue 4 carros importados como esse? Tem muita grana. Sabe o que é, mon amor? Todos os anos eu vou à França fazer minhas cirurgias. E um dos meus pacientes é um figurão lá, um cara importante, e me concede esses privilégios. Abre logo o jogo. Gente, sabe que foi você. Um amigo de Osmani sofre um acidente com um dos seus carros. Foi tudo confirmado. Tudo confirmado. O nome dele é David Lynch. É inglês. Hospedado na casa do Osmani. O carro é mesmo médico. Entrou ilegalmente no Brasil pela fronteira com o Paraguai. 3 dias depois, um advogado contratado pela namorada de Osmani conseguiu um habeas corpus para David Lynch. O inglês foi embora do Brasil e nunca mais voltou. Osmani está no apartamento da namorada Marisa quando toca o telefone. Eu aposto que é. Tá valendo uma passagem para Paris. Alô? Oi, ela. Tudo bem? Tá aqui sim. É seu advogado, quer falar com você. Tá me devendo uma passagem para Paris. Osmani é informado de que a polícia tem um mandado de busca e apreensão e que acaba de invadir a casa e o consultório dele. Não, de jeito nenhum. Eles não podiam ter entrado lá. Por que você não me ligou antes? Porra, eu tô aqui a tarde inteira, me liga assim. Osmani é preso no aeroporto de Maricá, no Rio de Janeiro. Acho que a partir do momento em que ele se expôs diretamente, né, as coisas começaram a dar errado. Porque, por incrível que pareça, né, no ramo da malandragem, aí, quem não é especialista vai para cadeia. Quem é especialista, às vezes, demora um pouco mais para ir para cadeia. A polícia acusou Osmani por 2 crimes: o roubo do avião e o desaparecimento do piloto Carlos Alves Lobo, que tinha sido visto pela última vez na cidade de Atibaia, em São Paulo. O piloto nunca mais apareceu, mas o talão de cheques dele estava com Osmani. Ele se apresentou num hangar aqui em São Paulo para comprar uma peça de avião e pegou um talão de cheque, que era do Carlos Alves Lobo, preencheu no valor da peça e assinou como Carlos Alves Lobo. Só que essa não é uma prova suficiente para condená-lo, tendo em vista também que nós não encontramos o corpo. Osmani consegue responder às acusações em liberdade. Fica, Osmani. Fica. Se você fugir, vai ser pior. Meu amor, não dá, não tem outro jeito. Tem que ser fácil. Seu advogado disse que é pior assim. Não tem outro jeito, vou ter que ir pra Europa. Dias depois, Osmani é preso junto com o piloto do avião. Desta vez, ele está no Paraguai com os documentos da juíza Soni Ângelo, que tinham sido roubados por ele 5 meses antes.
Para Osmani, os documentos da juíza foram muito úteis. Ele falsificou a carteira de Sony colocando a fotografia dele. Com essa identidade, ele esteve seguro em vários lugares e foi recebido até por autoridades da aeronáutica do Paraguai quando pousou numa base aérea daquele país com um avião roubado. Quando você está foragido, você usa um documento falso, né? Que é normal quando você está foragido. Todo mundo usa isso. Escandalizada, não imaginava nunca que ele pudesse fazer isso. Querida, ontem ele estava na coluna social, hoje ele está na página policial, né? Ai, tá tudo muito estranho, né? Você acha que ele sairia assim? I don't know. Osmani guardas e foge da cadeia. Começa uma nova onda de crimes. Osmani fica preso na Polícia Federal, no Rio de Janeiro. E aí, pessoal, tudo bem? Querem assistir? Aí eu imaginei, falei, bom, se eu conseguisse pegar aquela chave do guarda e rapidamente bater a porta e trancar, eu conseguiria trancar os 4 aqui e ir embora. Sabe aquela coisa de 5 minutos que dá na cabeça da gente, assim, tipo, esportiva? Eu falei, bom, essa é a minha chance esportiva. Foi o que eu pensei no momento. Quando eu rodei a chave, eles atiraram na porta. E os guardas acreditaram, eles correram para lá. E aí deixaram a porta da frente aberta, eu fui lá, abri e saí na rua, na Praça Mauá, peguei um táxi e fui embora. Voltando atrás nos acontecimentos, se não tivesse acontecido isso comigo, eu não estaria aqui hoje. Osmani garante que teria sido depois dessa fuga que ele entrou para o mundo do crime. Mas a polícia já sabia que ele era suspeito de vários delitos e respondia a pelo menos 3 processos na justiça. A partir daquele momento da vida, Osmani troca o bisturi por uma pistola. A casa do embaixador Aloysio Bittencourt é invadida por um grupo de assaltantes. Em seguida, Osmani entra na casa para roubar. Onde meses antes ele foi recebido pelo próprio embaixador para um jantar. Oferece o doutor Osmani. Osmani desenha a planta da casa. Obrigado. É um plano para um assalto. Além de cirurgião, você desenha muito bem. Desenho? Que isso? Eu devia ser arquiteto. Tenho mania de desenhar planta de casa. Não olha pra mim. Não olha pra mim. Vai pro banheiro. Vai! Doutor Aloysio, esse homem que apontou a arma pra mim, é aquele que eu servi o café naquele jantar, o doutor Osmani. Esse. Aí foi um grande escândalo da cidade, e que aos poucos então foi se descobrindo que ele é quem tinha sido o chefe de tudo. Foi uma loucura que ninguém acreditava, mas eu recebi esse homem na minha casa? Não pode ser. Não pode ser que eu tenha recebido ele na minha casa. Eu quero ser melhor. Havia uma grande repercussão na imprensa porque ele
Era cirurgião plástico. E como tal, a imprensa achou diferente um cirurgião plástico bem capacitado na sua profissão de praticar assaltos. Não. Você pirou? Não. Botaram alguma coisa na leitura dela. Eu quero a mesma coisa que ela, duplo, tá? Isso é filme. Não é. Não é filme, querida, é total real. E cadê ele? Bom, isso é o que a polícia do Rio de Janeiro toda está se perguntando, né? Tô sentindo um cheiro estranho no ar, viu? Houve uma época que era comum na alta sociedade, né? Era até chique as pessoas cheirarem cocaína. Quem não fizesse isso era considerado careta, estava fora do esquema, fora da programação. E eu acredito que começou aí. Como ele estava num meio social bastante elevado, eu acredito que era fácil para ele comercializar isso com relativa segurança. São Paulo, Hotel Erechim de Itapecerica da Serra. Osmani chega acompanhado do piloto, Joel Avon. Onde cá? Onde cá? Aí por volta de meia-noite, uma hora, vi uma sombra assim, bateu na porta lá, levantei do sofá, abri, não estava trancado, só dois rapazes, né? E vocês têm um quarto aí? Simples, o companheiro. Pode ser simples mesmo. Olha, no simples, no caso, o banheiro é aqui no final do corredor. Aqui é o restaurante. A gente serve o café da manhã até às 10 horas da manhã, não mais que isso. Tá? Tudo bem, é só para passar a noite, a gente só queria descansar um pouco. Tudo bem. Aqui, quarto 5, tá? É logo o primeiro aqui, no início do corredor. Aí foi, rapaz. Pegou a chave e foi no quarto 5 lá e eu fiquei na boa lá. Manhã seguinte. Eu levantei a cabeça assim, ele passou, mas não falou nem bom dia nem nada. Passou e foi embora lá. O quarto do lado dos moleques. Mas daqui a pouco deu uma vida, né? Funcionários do hotel percebem algo estranho. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? A gente escutou um barulho? Como é que é? Um barulho, a gente escutou no sofá. Não, a cama caiu, só isso. Bom, tô tomando café aqui embaixo, já volto, tá? Aí ele saiu meio com pressa e falou, daqui a pouco eu tô de volta, vou tomar um café da lanchonete. E não volto mais. Os funcionários do hotel chamam a polícia. Joel Avon é encontrado morto com 2 tiros de pistola. O Joel fazia transporte de droga para Osmani. E essa cocaína desapareceu. E acredito que a morte do Joel Avon foi em decorrência disso. Porque o Osmani, de repente, viu todo aquele dinheiro que ele vinha investindo, reinvestindo, né? De repente, ele viu aquilo praticamente voar pela janela. Quando ele se meteu com a bandidagem, ele era um otário na mão deles. Sempre que podia, o pessoal tirava um pouco dele quando não tirava tudo, como no caso do Joel. Nesta época, segundo Nelson Guimarães, Osmani passa a roubar carros importados para conseguir dinheiro para fugir do país. No dia 27 de novembro de 1981, Osmani é preso em São Paulo. Os policiais que foram colocar Osmani na cela tiveram uma surpresa. No cós da calça dele estava esse brilhante de 7 quilates que vale no mínimo 10 milhões de cruzeiros. Osmani foi julgado e condenado à prisão. A partir dessa época, ele passa a ser protagonista de uma série de tentativas de fuga. Foram 11 ao todo. Em maio de 1996, Osmani, já com 51 anos de idade, recebeu o benefício de poder visitar a família no Dia das Mães. Ele aproveitou a ocasião e fugiu, mas acabou sendo localizado por um repórter da TV Globo na fronteira do Brasil com a Bolívia. Veja a entrevista que ele deu na época.
Durante as 2 horas de entrevista, Osmani criticou a lentidão da justiça e fez uma revelação surpreendente. Eu estou saindo do Brasil, vou para um outro país, vou fazer um curso de 6 meses, explosivo, tudo. Para onde você vai? Eu vou para a Irlanda. Quando você falou em terrorismo, o IRA tem alguma coisa aí envolvida? Tem. E eu vou trabalhar para eles e eu faço o que eles mandarem. Como terrorista, Osmani diz que tem uma missão a cumprir. A missão que a gente tem é contribuir para que a sociedade seja melhorada. Então, de repente, é necessário um quinto poder, uma outra força, para fazer uma faxina aqui também, entendeu? Alguém tem que fazer faxina, tem que limpar. Então, tudo bem. Se você quiser dizer, então tudo bem. Eu vou me transformar num faxineiro, da agora para diante. E fez questão de mostrar uma pistola Glock 9mm e um revólver 38 especial, usados para a defesa pessoal, presentes dos amigos que tem na Polícia Civil. Um mês depois da entrevista, Osmani reaparece na cidade de Pouso Alegre, em Minas Gerais. O último crime. O empresário Ricardo Renó estaciona o carro quando é abordado por Osmani e um comparsa. Osmani está com 51 anos. Tire o cinto, desligue o carro, me dê a chave e saia com as mãos para cima. Depressa. Segura. Me dá um relógio, a carteira e o cordão. E agora, por favor, entre no porta-mala. Vamos sequestrar? O que você acha? Foi acertado entre a família e os sequestradores, os Osmani Ramos, que seria no valor de R$300 mil. Esse resgate deveria ser pago na cidade de Campinas. Os policiais se escondem à espera dos sequestradores. Osmani chega para buscar o resgate do sequestro. Depois da operação para retirar uma bala na perna esquerda fraturada quando tentava pegar o resgate, Osmani Ramos deixou Pouso Alegre carregado numa maca. Vai aposentar com crime mesmo? Não, isso não existe mais. Essa experiência foi muito forte. O próprio policial que me alvejou, depois ele falou para mim. Ele falou, olha, você estava na minha mira para acertar na tua coluna. Mas na hora que eu disparei, eu não sei por que eu mirei a sua perna. Aí eu fiquei durante algum tempo imaginando, me perguntando, me questionando por que Deus fez isso. Aí, esse raciocínio, ele remete àquela previsão daquela pitonisa, na época que eu estava lá, que me disse, não, você vai ser preso, vários acontecimentos vão acontecer contigo, mas você vai conseguir dar a volta por cima. Parece uma coisa assim espiritual, né? No próximo bloco. Osmani é condenado a quase 50 anos de prisão e tenta explicar por que se transformou num criminoso. E também, ele é acusado de ter matado a sogra, ferido a mulher e a filha e diz que tudo foi um acidente. Graças à sua denúncia, ele está preso. Osmani foi condenado em 8 inquéritos a 47 anos de prisão. Ele já cumpriu 22 anos da pena e fez um pedido à justiça para ser libertado. Ele quer sair da cadeia ainda este ano. Ele já cumpriu em torno de 22 anos. Tem um bom tempo de trabalho literário, o que lhe confere o direito em tese, a remissão da pena. Nos últimos anos, Osmani passa a se dedicar à literatura. Doutor Osmani, vou responder. Eu estou na minha cela e de repente eu recebo uma carta da França, até falei, pô, que isso? Olhei assim,
editora Galileu. Aí quando eu abri, era uma proposta da editora dizendo que havia lido o meu livro Marginália, e depois disso, assim como antes a minha vida tinha mudado para pior quando eu fugi daquela delegacia da Polícia Federal, agora, então, a minha vida dava uma guinada muito para o lado da literatura. Osmani já publicou 9 livros e alguns deles foram editados pela francesa Gallimard, a mesma editora do filósofo Jean-Paul Sartre e do escritor Albert Camus. Apesar de todas as provas e condenações, Osmani jamais assumiu a autoria dos crimes que cometeu. Eu tenho condenações, então eu tenho que me curvar perante a lei e admitir aquelas condenações como condenações como soberana, porque a justiça é soberana. Geralmente a pessoa tende a racionalizar ou justificar, dizendo que os outros o forçaram a esta prática, que por um descuido qualquer. Qual a motivação para o médico Osmani se transformar no criminoso Osmani? Até hoje não existe uma resposta clara para tudo o que aconteceu. Tinha as mulheres, tinha a clínica, tinha o nome, tinha status, tinha dinheiro e acabou onde acabou. Mas talvez ele vivendo naquele universo de pessoas mais ricas, muito mais ricas do que ele, falando em cifras fabulosas, né? Talvez isso tenha aturdido, eu não sei. Eu gostaria, se um dia encontrasse, falar, mas como é que você não aproveitou essa vida, né? Como é que você me deixou escapar a oportunidade, né, de ser um dos melhores cirurgiões plásticos dessa cidade? É o próprio Osmani quem tenta responder ao antigo colega de cirurgia plástica. Pois é, essa é uma pergunta interessante, né? Porque, veja, de início dizia, ele trocou o bisturi pela metralhadora, né? E agora eles estão dizendo, não, ele trocou a metralhadora pela caneta, né? Porque a vida da gente é feita de acertos e desacertos, né? Alguns têm aquela vidinha normal, linear, o tempo todo, né? Passam quase que desapercebido pela essência da vida. Eu acredito que esse destino meu estava escrito, eu tinha que passar por isso. Porque eu ainda não sei. Submetido a um exame de sanidade mental, Osmani Ramos foi considerado uma pessoa normal. O laudo diz: paciente bem-falante, coerente e lúcido, tem grande poder de argumentação. Não há, como jamais houve, remordimentos, críticas éticas ou preocupação com a humanidade do próximo. Viveu conquistando posições e abandonando. Demonstrou talento na cirurgia plástica e chegou mesmo a galgar algum sucesso, sem entretanto consolidar posição. Acabou preso e acusado de crimes não compatíveis com sua posição de médico. Não é uma manifestação que veio desde a infância, veio na juventude, já veio na fase adulta, é uma coisa desconexa entre a posição social que ele tinha e o tipo de delito que ele praticou. Na enquete de hoje, nós queremos saber sua opinião sobre a seguinte questão. É cada vez maior o número de pessoas da classe média e até ricas que se envolvem em atividades criminosas, o que leva uma pessoa com sucesso profissional e dinheiro a entrar para o mundo do crime e passar a assaltar e sequestrar. Resposta A: ambição. Opção B: ausência de valores éticos e familiares. C: influência de más companhias. D: impunidade. Entre no site e dê a sua opinião. www.globo.com/linha direta. Participe da nossa enquete. Why aren't you frank enough to admit that indecent selfing? No, you prefer to hide it, pretend it isn't there. We have to accept certain things. I don't want to accept them. I want to be clean, not only in my conduct, but in my animals' thoughts and desires. Ivanilde era a sogra, Grace a mulher e Geise a filha. 3 vítimas do ex-policial militar Alfredo Jorge Holanda Ladislau. Itonde, você denunciou, Itonde agora está preso.
estava foragido há 2 anos. Manaus, setembro de 2001. De acordo com a acusação, o ex-policial militar atirou nas 3 vítimas, entre elas a filha de apenas 6 anos de idade. A sogra morreu na hora. A filha e a mulher sobreviveram. No dia do crime, Grace, a mulher de Tondi, teria se recusado a acompanhá-lo até um bar. Este seria o motivo para Tondi decidir matá-lo. Tondi se divertia numa festa de rua na periferia da cidade de Manaus quando foi preso. Ele continuava vivendo na mesma cidade onde cometeu o crime. Na cadeia, Tondi confessou ter provocado a morte da sogra, mas segundo ele, os tiros foram acidentais. Ele alega que uma pessoa foi morta e 2 ficaram feridas a bala por acidente. Matou minha sogra com um tiro. Quem deu o tiro? Foi um tiro acidental. 6 tiros acidentais? 6 tiros? Onde é que está isso? Tem uma perícia que divulgou isso aí? Tondi vai continuar preso enquanto espera o julgamento por assassinato e dupla tentativa de homicídio. Você viu no programa de hoje a história do médico Osmani Ramos, que abandonou a medicina para entrar na vida do crime. Para conversar um pouco mais sobre esse assunto, nós convidamos o psiquiatra forense Guido Palomba para o chat desta noite. Palomba já analisou mais de 7 mil casos de pessoas que cometeram crimes. Acesse agora o nosso site www.globo.com/linha-direta. Participe. Linha Direta volta na próxima quinta-feira, logo depois de A Grande Família. Boa noite e até lá.